Há pouco a gente falou sobre o tarifaço e agora a gente vai entender as medidas do Donald Trump para o agronegócio. É isso mesmo, por isso nós vamos conversar com o Marcelo Winter, sócio de agronegócio da VBSO Advogados, a que eu agradeço a presença aqui no Fast News e já começo te perguntando sobre o contexto do tarifaço e de que forma que o agronegócio deve ficar com a lei também publicada pelo presidente Lula. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é importante ressaltar, que é um ambiente, um cenário muito incerto, muito imprevisível, A única certeza que a gente tem em todo esse contexto é que a ordem global do comércio internacional vai ser alterada invariavelmente, para o bem ou para o mal. A gente vai ter um rearranjo, da forma de negociação, em especial para o agronegócio também, Então é a única certeza que a gente tem dentro de todo esse contexto. Mas passando um pouquinho para os reflexos dessa política tarifária para o agronegócio do Brasil, a gente tem dois tipos de efeitos principais, os efeitos diretos e indiretos. Em termos de efeitos diretos, a tendência é que a gente tenha menos problema, digamos assim. A gente, apesar dos Estados Unidos ser o terceiro principal destino dos produtos brasileiros, das commodities agrícolas brasileiras, atrás de China e União Europeia, a tendência é que a gente não tenha um prejuízo na volumetria de produtos exportados para os Estados Unidos, por dois motivos básicos. Primeiro, porque a tarifa do Brasil ficou no piso de 10%, apesar dos outros países também estarem com a tarifa maior suspensa. E segundo, porque o produto é alimento, e os Estados Unidos ele vai continuar demandando muito alimento. Então, por conta desses dois aspectos, a tendência é que a gente não tenha um efeito direto muito prejudicial. Por outro lado, a gente pode ter alguns efeitos indiretos dessa política, basicamente advindo de políticas de retaliação à política tarifária norte-americana, como, por exemplo, China, União Europeia mesmo e outros países, provavelmente aumentando a tarifa, retalhando a tarifa americana, a gente tem a abertura de novos mercados ou aumento de mercados, como é o caso da China. E a gente já está vendo esse movimento. A China cancelou, suspendeu a licença, a autorização de exportação de carne norte-americana de vários fornecedores, aumentou a aquisição de soja do Brasil, então pode ser uma boa oportunidade. Evidentemente que tudo isso é hipótese, a gente não sabe o que vai acontecer, eventualmente a gente pode ter algumas composições, alguns acordos nesse meio caminho, mas a gente tem, a princípio, uma tendência positiva e indireta dessa política tarifária para o agronegócio especificamente. Doutora, a gente já está chegando ao fim do Fast News, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta, peço que o senhor seja breve, por favor, em relação à reciprocidade implementada aqui por meio da lei do presidente Lula. Pois é, a lei de reciprocidade econômica foi aprovada num momento muito bom, porque ela marca a posição do Brasil, basicamente ela estabelece ali a possibilidade de aumentar tributo, cancelar royalties, cancelar patentes, É uma lei que fica no gatilho, fica no aguardo, mas não é o momento de você aplicar, porque, mais uma vez, o Brasil não está sendo tão afetado do ponto de vista econômico por hora. E em relação também à tecnologia, porque o agronegócio carece disso, Como é que ficam essas questões? Pois é, o agronegócio hoje no Brasil ele tem esse viés, Ele tem uma grande tecnologia aplicada no campo, isso já vem de algum tempo para cá, isso permitiu com que a gente aumentasse muito a produção sem a extensão de áreas, e sem desmatamento. Então, isso é muito importante. De toda sorte, a gente continua importando muita tecnologia e, a princípio, isso não deveria entrar numa política de retaliação, sob pena de prejudicar não só o agronegócio, como outros setores da economia. A tecnologia nunca deveria estar dentro de uma política restritiva. Essa é justamente uma grande reclamação dos produtores, porque taxa de juros alta, então impossibilita de otimização dos recursos, de investimento na propriedade. Aí tem a questão das tarifas, que aumenta também o preço da tecnologia para que possam implementar alguns componentes na propriedade, seja de irrigação ou uso de drone, enfim, as mais diferentes tecnologias para que haja uma melhora em relação à produtividade no campo. E todas essas questões também, elas precisam ser muito bem observadas e claro que a gente vai seguir acompanhando. Mas agradeço demais aqui a presença do Marcelo Winter, ele que é sócio de agronegócio da VBSO Advogados, participando e esclarecendo os diferentes pontos em relação ao agronegócio aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista. Isso.